É, Shalom Lekolam. Só é possível, gente, salvar a família, separando ela da sociedade atual. Aí vem esses psiquiatras e psicólogos, não generalizando, porque não são todos, dizer que uma pessoa familiar, uma pessoa que gosta do recinto de sua família, que gosta da sua própria companhia, dizer que essa pessoa é antissocial. Antissocial, para mim, são essas pessoas que colocam um explosivo no meio da multidão, explode, que tira a vida de inocentes, pessoas que não devem nada a ela, pessoas que não fizeram mal alguma a ela. Para mim, antissociais são essas. São comunicativas, sorridentes, aquele tapinha de leão, um abraço de tamanduá, sorriso de hiena, está lá no meio da multidão. Eles são os tais sociais que uma parte dos psiquiatras e psicólogos falam, mas de repente vai lá, coloca um explosivo no meio da multidão e explode dezenas, até centenas de pessoas que ele nem conhecia, que não fez mal a ele, que talvez tivesse até um amigo dele no meio. Então, antissocial para mim é isso. Tá? O cara, para ser antissocial, ele tem que fazer mal à sociedade. Se ele não faz mal à sociedade, ele não é antissocial. Se ele é um cara caseiro, se ele é uma pessoa voltada para a sua família, se ele gosta de andar sozinho, porque certas companhias servem para má influência nos dias de hoje. A sociedade, ela corrompe, ou seja, a sociedade está corrompida e ela é muito influente. Quem vive aí no meio da multidão acaba perdendo membros de sua família, porque eles se corrompem, lamentavelmente, pela influência da sociedade. Então eu discordo totalmente desse negócio aí, dessa psicologia e desses psiquiatras que falam que antissocial é o cara que gosta de ficar em casa, não é muito de sair, porque para eles você tem que estar no meio de um cantor que está cantando lá em cima do palco, você tem que estar no meio, sendo pisoteado ali pelo restante dos gnus. Acha que tem que estar no meio da multidão, tem que estar numa praça cheia de pessoas, e qual o sentido disso? Se alguém gosta realmente de ser voltado para a sua família, gosta do seu lar, gosta da sua casa, qual é o mal disso? Qual o mal que essa pessoa está fazendo na sociedade? Isso não é ser antissocial. E às vezes, é claro que aquele que evita a sociedade porque já foi alvo da sociedade. Então, certamente essa pessoa apenas evita. Ela não faz mal à sociedade, então ela não é uma pessoa antissocial. Então a sociedade sempre foi problemática em todos os tempos. Vemos isso no tempo de Noé, como já falei, família focada na construção da arca, enquanto a sociedade ali estava de uma forma em que Deus olhou do céu à terra e disse: me arrependo de ter feito o ser humano. Deus manda o dilúvio, salva a família, destrói a sociedade. Então, sem essa de que sociedade é uma coisa boa e de que a voz do povo é a voz de Deus, só se for a voz de Afrodite, do Deus Criador, bendito seja Ele, tenho certeza que não é. Principalmente numa sociedade tão abominável como essa. Nós vemos quando Deus também salva uma outra família e destrói a sociedade, não só no tempo de Noé, mas como também no tempo de Lot. E vemos a intercessão de Abraão pedindo para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, se houvesse pelo menos 5 justos. Ele começou em uma quantidade maior,
foi baixando até chegar em 5 justos, e não havia 5 justos naquelas cidades. Existiam apenas 4 justos. Ló, sua esposa, suas 2 filhas. E Deus tira a família de Ló, sua família, salva a família e destrói a sociedade. Perdão. Meu resfriado, mas acredito que dá para continuar. Gostaria de ler no Tanar, no versículo 7 do versículo 7 do capítulo 8 de Shemuel Aleph, que traduz em 1 Samuel, versículo 7 do capítulo 8 de Shemuel Aleph. Diz assim: e disse o Criador a Shemuel: ouve a voz do povo, ouve a voz do povo, em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então, novamente, a baita sociedade, a querida sociedade, rejeitou a Deus e preferiu um homem para reinar sobre eles. E Deus disse: olha, o povo me rejeitou, porque Shemuel estava velho, e Shemuel morreria, e Deus reinaria sobre a terra a partir de Israel, depois da morte de Shemuel. Mas o povo rejeitou a Deus, e o povo estava querendo que um homem os liderasse, que estivesse um homem como líder da nação, do povo de Israel naquele tempo. E olha o que Deus disse. E disse o Criador a Shemuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado. Para quê? Para eu não reinar sobre eles. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz oposta, totalmente oposta à voz de Deus. Deus fala uma coisa, a sociedade fala outra. Sociedade abominável. Vivemos numa sociedade que condena as vítimas. A sociedade brasileira condena as vítimas. Se um dia você se tornar alvo de alguma maldade, a sociedade brasileira vai te condenar pela maldade que você sofreu, mesmo você sendo vítima. É como se eles condenassem a mulher estuprada pelo estupro. É desse jeito, a sociedade brasileira que condena as vítimas é como condenasse a mulher estuprada pelo estupro, responsabiliza a mulher pelo estupro, diz que a culpa da mulher por ter sido estuprada. Porque uma sociedade que condena as vítimas tem essa mentalidade, só pode ter essa mentalidade. E já ouvi noticiários de pessoas condenando, noticiários assim, vendo embaixo lá os comentários dos vídeos dos noticiários, pessoas condenando vítimas de estupro, responsabilizando ela pelo estupro. Os índios andam nus, vivem nus, não há caso de estupro entre os índios. Então qualquer tipo de estupro não se condena a vítima, se condena o estuprador. Sociedade brasileira do tipo que condena a criança pelo ato de pedofilia e não pedófilo, que responsabiliza a criança pelo ato de pedofilia e não pelo pedófilo. Então nós vivemos numa sociedade que condena as vítimas. Se existe uma pessoa injuriada, a sociedade brasileira condena a pessoa que está sendo injuriada e não quem está injuriando. Vivemos numa sociedade
em que se alguém é caluniado, as pessoas condenam, a sociedade condena o caluniado, e não o caluniador. Perdão. Estamos em uma sociedade que se alguém for difamado, as pessoas condenam a pessoa difamada, e não o difamador. Você vê que é totalmente o contrário. Então, meu amigo, a voz do povo não é a voz de Deus, é a voz totalmente contrária. Você vê que o povo rejeitou a Deus. A sociedade daquela época rejeitou a Deus em todos os tempos. Deus nunca viu a sociedade como coisa boa, como coisa positiva. Nunca. Deus está no meio da minoria. Deus está com a minoria. Deus está presente com a minoria. Onde é que alguém é difamado e chega a isso, você vê que a justiça não acredita na sociedade. Vou provar que a justiça não acredita na sociedade, nem a própria justiça acredita na sociedade. O que a sociedade fala para a justiça vai ser mentira até que se prove o contrário para a justiça. Então o que acontece? Você já viu a justiça condenar alguém com base em boatos? Porque ouviu falar, porque ouviu dizer? Você sabe que não. Você sabe que dentro de um fórum acontece de a pessoa acusada também ter sua versão, ser ouvida também. A pessoa acusada tem o seu direito de defesa, de ser ouvida, tem que ouvir. A justiça ouve a versão também, porque na sociedade só ouve a versão do caluniador. A versão do caluniado ninguém quer nem saber, acredita no que o caluniador falou. E só. E repassa isso como verdade. E o caluniado não tem direito a contar sua versão. Dentro de um fórum, a justiça não acredita na sociedade, porque vem o acusador que acusou alguém de um crime, chega um momento que a justiça quer ouvir a versão daquela pessoa, quer ouvir testemunhas pró e contra, e também as provas. E quando a justiça não tem certeza, a justiça absolve aquele réu. Em vez de condenar, libera aquele réu porque as provas não foram suficientes para condenar aquele réu. Mas a sociedade brasileira é uma sociedade que condena as vítimas. Então, não estou falando do policial corrupto, do imoral, que se comporta com desvio de conduta, que está cheio de policiais aí, fardado, em pleno exercício da função, com desvio de conduta, se desviando da conduta que deveria portar. E eu estou falando da instituição, da polícia instituição. Você já viu a polícia instituição condenar alguém com base em boatos? Se for um corrupto, que não vai com tua cara e pode fazer isso, mas vai chegar na justiça, a justiça não vai ver prova alguma e vai absolver. Então, não se condena alguém com base em boatos. Não se acredita em boato até que se prove o contrário. A pessoa não pode ter uma difamação como algo absoluto, uma calúnia como algo absoluto, algo verdadeiro absoluto. Difamação como algo verdadeiro absoluto. Mas a sociedade é assim. Ela condena as vítimas. Não importa. Se você se tornar vítima, você vira alvo da sociedade. Então existem aqueles que dizem que não existe vítima da sociedade. Existe sim, vítima da sociedade. Eles condenam as vítimas. Não importa. Pode ser uma calúnia que você sofreu.
pode ser uma difamação que você sofreu. Não querem saber a tua versão. Não te dão a oportunidade de falar. Não querem saber se é verdade ou se é mentira, se tem prova ou se não tem. Apenas te condenam e te transformam em alvo. Então, quantas pessoas que diziam que não existe vítima da sociedade, até que se tornaram vítima também, se tornaram alvo também. E muitas pessoas que hoje defendem a sociedade como se fosse uma coisa maravilhosa, dizendo que não existe vítima da sociedade, até que se torne vítima também, se torne alvo também. Aí sim, vai ver que a sociedade não presta. Por isso, Deus não poupou a sociedade do tempo de Noé. Deus também não poupou a sociedade de Sodoma e de Gomorra no tempo de Lot. E Deus também, como nós lemos aqui no versículo, inicialmente, esse versículo aqui em Shemuel, Aleph, nós lemos que a sociedade rejeitou Deus. A sociedade rejeitou Deus. Que Deus reinaria quando Shemuel falecesse, mas a sociedade preferiu um homem, um ser humano, uma pessoa física. Então, a sociedade para Deus não é agradável. Deus se agrada da família. Mas se a família, as pessoas não forem voltadas para a família, e seus filhos ficarem soltos aí no meio dessa sociedade, vai aprender muita coisa negativa e levar problemas para a família. Ser um problema para a família para o resto da vida. Então, quem quer se preservar da corrupção, faz como Noé. Sua família era separada, focada em um certo objetivo. Da mesma forma, Lot, sua família e suas duas filhas foram salvos. Por quê? Porque eles não eram iguais aos sodomitas. Eles não viviam no meio da manada. Eles não viviam no meio da sociedade de Sodoma e Gomorra. E eles eram familiares, voltados para a família. Então, nem a justiça acredita na sociedade, porque a sociedade é mentirosa. A sociedade fala o que ouve falar, diz o que ouve dizer sem procurar provas, sem exigir provas. Então, o que nós tiramos aqui da sociedade? 99,9% das pessoas que compõem a sociedade fala porque ouviu falar, diz o que ouviu dizer e odeia. Entendeu? Porque a pessoa é odiada. Entenda bem, quando uma pessoa passar a ser odiada, mesmo que aquela pessoa não tenha sofrido nenhum mal, mesmo que aquela pessoa não tenha, ou seja, mesmo que a pessoa odiada não tenha feito mal nenhum àquelas pessoas, elas passam a odiar por odiar. Por que tu odeia aquela pessoa? Porque ninguém gosta dela. Por que tu odeia aquele cara? Porque ninguém gosta dele. Por que tu odeia aquela mulher? Porque ninguém gosta dela. Por que tu odeia aquele homem? Ninguém gosta dele. Ninguém gosta daquele cara. Ninguém gosta daquele cara. Você vê que a pessoa odeia porque os outros odeiam. É um ódio sem motivo. Aquilo que o Ministério Público chama de crime de ódio. É o crime de ódio. É o crime sem motivo. Você tem um motivo para não gostar de alguém, para odiar alguém. Tem que ter um motivo. E às vezes a pessoa é odiada na sociedade sem motivo. Não cometeu crime, não está mexendo com ninguém, não está perturbando ninguém nem com som alto, não está fazendo mal a ninguém, caluniando, difamando. Mas a pessoa é odiada. E quando as pessoas tentam fazer uma maldade com aquela pessoa, os outros acham engraçado. Os outros se divertem, entendeu? Com a maldade sofrida que aquela pessoa sofreu. Até que
a ovelha se torne lobo e revide. Aí a sociedade cai em cima. Aí vem aqueles apresentadores. Eu deixei de assistir TV há muito tempo. Faz tempo que não assisto. Porque uma das coisas ridículas que eu acho, esses caras que eu acho que nem informação tem, não tem informação alguma. Porque quando o cara vai na TV e vê um grupinho de arruaceiros, certamente já matou um ou dois ou três, já tirou a vida de alguém, tá doido para matar alguém. E pega aqueles bandidos declarados que cometem assalto e junta um grupinho, espanca o sujeito até a morte. Aí vem o apresentador dizer, é a população. Não vejo população nenhuma ali. Ali é um grupinho de arruaceiros, certamente com a ficha mais suja do que aquele que assaltou. Vontade de matar porque fazia tempo que não matava alguém, então vai lá, influencia mais alguém que não tinha tirado vida de ninguém, e ali ele lidera um grupo de pessoas que se revoltada porque o cara cometeu um assalto e espanca a pessoa até a morte, por prazer, porque já é um assassino. Porque diz, tem a ficha limpa. Mas um serial killer tem a ficha limpa, às vezes com 20 homicídios nas costas. Um serial killer tem a ficha limpa, às vezes com 25 homicídios nas costas, até que ele seja investigado. E a polícia então chegue à conclusão dos crimes, descubra que ele é o autor dos crimes, aí sim, aí ele vai ter uma ficha suja. Mas ele pode ter assassinado até 30 pessoas, uma pessoa pode ter assassinado 30 pessoas e ter uma ficha limpa. Ficha limpa não quer dizer nada, não quer dizer absolutamente nada. Quando o cara que diz, o cara que, como eu falei, vai para cima de alguém que cometeu um assalto, espanca ele até a morte, com um pedaço de pau, com pedrada, com um tipo de coisa, ele é um assassino. Talvez já matou vários e gosta de matar, mata por prazer. Aí vem um apresentador desses programas que diz que chamam de programa policial, não tem nada de policial ali. E para mim é um programa de crime, de noticiário de crimes, dizer que foi a população. Às vezes a população nem sabe do que aconteceu. E quando não chama não diz que a população é um grupinho de 15 pessoas, diz que é a população. Discordo disso. Grupinho de arruaceiros que vão responder também pelo assassinato que cometeu. Quando não chamam de população, grupinho de 10, 20, 30 pessoas no máximo, não passa disso, aí eles chamam de populares. E às vezes o sujeito não é um popular. Às vezes o sujeito já tem a ficha suja também. Quando ele é identificado como um dos autores do homicídio, de ter espancado até a morte alguém, que vai lá, geralmente a polícia acha 2 ou 3 ou mais com a ficha suja. Por crimes que cometeu. Então essa é uma sociedade hipócrita. Uma sociedade, como diz um certo ditado, vivo na terra de coxos, onde quem diz que não manca são os mais aleijados. Pessoas que querem dar uma pessoas que querem dar uma de corretos, de pessoas politicamente justas, e estão fazendo coisas piores. Aí tem o bandido declarado, que são aqueles de organização criminosa, e tem o bandido que não é declaradamente bandido, como por exemplo o cara que usa o trabalho para cometer crime. Eu estou falando do sujeito que você leva seu carro para uma oficina, como eu levei o meu carro para uma oficina, fui ajeitar o arrefecimento do carro, sistema de arrefecimento do carro, e tudo bem, foi consertado, foi corrigido o sistema de arrefecimento, mas quando eu toco na alavanca e tento lavar o vidro do carro, não sai mais água, não tem mais jato de água. Quando eu veio olhar, o esguincho do carro tinha sumido. Quer dizer, consertou,
Você não está pedindo um favor, você está consertando o seu carro. Você está consertando o seu carro. Mas roubou uma peça do carro. Isso é roubo. Isso é roubo. Mas o cara diz, um trabalhador. Então, o trabalhador, se esconde, um trabalhador que se esconde por trás, ou seja, um ladrão que se esconde por trás do trabalho para cometer crimes. Isso é um crime, ou não é? Difamar é crime, ou não? Injuriar é crime, ou não? Calúnia é crime, difamar é crime, ou não? Então, se juntar tudo isso, talvez o assaltante tenha uma ficha de um crime de assalto, vou assim falar do bandido declarado. Enquanto que pessoas que não são bandidos declarados têm a ficha suja, já com vários crimes nas costas. Calúnia, difamação, injúria e outros crimes, né, que podem ter cometido, mas que são crimes também, que talvez a ficha seja maior do que a ficha do assaltante que cometeu um assalto na vida. Então, estou falando do bandido não declarado, daquele que está no posto de combustível, que sai mais pressão do que combustível, e você coloca R$100 de combustível, sendo que na verdade ali é como se você tivesse pago 100, mas só entrou R$70 ou R$60 de combustível. Fala do bandido social não declarado, que ele diz que odeia bandido, diz que odeia bandido, que se pegar o bandido ele mata, entendeu, gente? Mas só que é o tipo do sujeito que adultera as bombas para ficar ali, aquele relógio contando, sendo que na verdade a quantidade de combustível que está passando ali é bem menos do que o normal. Você pede 100 litros, só entra 50 litros. O que mais? Falo do bandido, porque todo mundo já fala do bandido declarado, que é o bandido de organização criminosa. Vou falar do bandido que se esconde por trás de trabalho, arruma um trabalho para cometer crimes. Falo do bandido de um supermercado, que eu não vou falar aqui. Chamei o gerente dispensou aquela pessoa, porque ele viu que aquilo ali era grave. Sempre que eu vou fazer uma compra em um supermercado, eu fico olhando o monitor, o valor daquele produto. Tem um produto que custava R$2, e a pessoa, o caixa ali, transformou aquele produto de R$2 em 20. E eu disse, como é que esse produto aqui de R$2, ali no monitor está mostrando R$20? Roubo. Vou falar ainda do bandido que trabalha, do bandido trabalhador, do bandido que se esconde por trás do trabalho. De um amigo meu, e também membro da nossa comunidade aqui, em nossa localidade, a nossa sinagoga, frequenta a nossa sinagoga, faz parte da nossa sinagoga, que foi comprar 6 garrafas de água sanitária, cada uma no valor de R$1. Quando olhou no monitor, R$60. A pessoa transformou R$6 em R$60. E aí? Então, quantos bandidos estão se escondendo por trás de trabalho, em posto de combustível, em oficina mecânica, em supermercado? Tá? Quantas vitaminas que você compra que na verdade não é vitamina, é só farinha? E você olha, não vê efeito algum? Há muito tempo atrás houve um problema com anticoncepcionais. Mulheres que tomavam anticoncepcionais há muito tempo e elas engravidaram. E foi feito análise nesses anticoncepcionais e descobriu que aquilo ali não tinha substância anticoncepcional. Era farinha, entendeu? Então quantas vezes você está tomando pílulas de farinha pensando que é vitamina ou pensando que é um remédio? Às vezes você toma um remédio e a tua situação piora porque aquele remédio na verdade não é um remédio, é farinha. É uma outra substância. E a pessoa vende como se fosse remédio. Então vivemos
numa terra de coxos, onde quem diz que não manca são os mais aleijados. Lamentavelmente. Então, quantas pessoas que se escondem por trás de um trabalho lícito para cometer atividades ilícitas? Está cheio. E isso aí é complicado, porque ir para cima de um bandido declarado é uma coisa, mas o bandido que trabalha no lícito para ocultar o ilícito, entendeu? É mais difícil. É mais difícil. Está cheio por aí. Está cheio por aí de pessoas que escondem suas atividades ilícitas com atividade ilícita, que praticam atividade ilícita e nas horas vagas vai cometer atividades ilícitas. Está cheio por aí. E o problema é que nós vemos até isso no meio policial. O cara diz, não, trabalhador. Peraí, antigamente não se queria saber se o cara trabalhava ou não trabalhava, não era da conta de ninguém. O policial estava interessado em saber se o cara é criminoso ou não, se estava cometendo crime ou não, independente dele trabalhar no braçal ou não trabalhar no braçal. Mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas são inocentadas porque elas trabalham no braçal, principalmente no braçal. Ela tem um trabalho braçal, entendeu? Então as pessoas acham que a pessoa hoje, e eu não me canso de, sei lá, de ver, de ouvir, como os europeus e os americanos dizem que a inteligência do brasileiro é inferior à inteligência de um macaco. Como eles dizem isso? Eles dizem que o QI do brasileiro, o nível de inteligência, o QI do brasileiro é de 83. E o nível de inteligência, o QI do macaco, 85, está acima da inteligência do brasileiro, da maioria, né? Não se generaliza, que tem muita gente inteligente. Então, como um ser, uma pessoa que está no meio da manada, essa pessoa só fala coisa negativa, a pessoa só quer saber da vida dos outros, vida pessoal de ninguém. Eu quero saber lá da vida de ninguém, vida pessoal de ninguém, vida pessoal, vida do pessoal. Tenho que cuidar da minha vida, e não da vida dos outros. Se a pessoa não tem bons assuntos comigo, então não tenho conversa, não tenho assunto. Para quem não conversa coisas boas, coisas positivas, pondo, às vezes, uma pessoa estragada, pondo a culpa em todo mundo, menos nos seus maus hábitos. Uma pessoa com maus hábitos, pondo culpa em fulano, cicrano, detrano, sem se disciplinar para poder se organizar realmente e viver uma vida melhor. Então vivemos numa terra de coxos, onde quem diz que não manca são os mais aleijados e se esconde por trás de trabalho braçal. Porque o cara acha que tem um trabalho e ele está acima da lei. Ele pode fazer o que bem quer, falar o que bem quer, dizer o que bem quer, agir da forma que quer, porque ele trabalha. Porque ele trabalha, entendeu? Como se o trabalho fizesse do ser humano um santo. Ele é um santo. Não, ele é um santo, ele trabalha, santo. Sendo que parece que a inteligência, até a inteligência policial caiu, despingou. Porque na década de 90, o policial não queria saber se o cara trabalhava ou não trabalhava, não. Queria saber se o cara é criminoso ou não. Isso não dependia dele estar trabalhando ou não trabalhar. Trabalhando ou não, tem que ver. É criminoso ou não? Não é criminoso? Tranquilo. Então, qual é o policial, gente? O cara entra na polícia e fica, em vez de perguntar, procurar ver se o cara é criminoso ou não, investigar se o cara está cometendo crime ou não, o cara simplesmente olha, não, um trabalhador, pronto. Assim é fácil, né? Assim é fácil. Aí você vê aí nesses estabelecimentos comerciais e em tantas outras áreas, né, que você vê pessoas que falam muito de oficina mecânica, pessoas que aparentemente são justas. Você compra uma peça nova e o cara desvia aquela peça nova colocando uma peça velha. E você acha que o cara você comprou a peça nova, mas o cara colocou uma peça velha que está funcionando ainda, mas é velha. Ele não botou a peça nova que você
que você comprou. E ele vende para outra pessoa. Então ganha dinheiro em cima disso. Então tem muitas. Se for olhar desse jeito, se for olhar dessa maneira, se for olhar simplesmente porque o cara tem um trabalho braçal, que ele é um santo, então está todo mundo condenado. Ai de nós, porque tem crimes cometidos por todas as profissões do mundo. Se você for na mídia, você vai ver crimes cometidos por todo tipo de profissional. Não tem esse negócio de se trabalha ou se não trabalha, não. E para mim, quem não trabalha é mendigo. Mendigo, se não trabalha, vive pedindo, é um pedinte. Mas, independentemente, o cara trabalha no braçal, acha que quem não trabalha no braçal não está trabalhando. Está trabalhando. Porque trabalho é a ocupação da pessoa naquilo de onde tira o seu sustento, o seu salário, e mantém as suas despesas. Então, se é lícito, está trabalhando. Então, como é a sociedade brasileira? Sociedade que condena as vítimas. Se você se tornar alvo, você se torna vítima, e você se torna alvo da sociedade, porque a sociedade te odeia, porque você é odiado. Não, a sociedade não gosta de você porque ninguém gosta de você. Essa é a expressão que se usa. E se alguém pergunta, alguém de boa índole pergunta, mas o que foi que essa pessoa fez? Não, é que ninguém gosta dessa pessoa, ninguém gosta dele, ninguém gosta. Que absurdo esse, cara. Tu demonstra ódio e alguém pergunta, mas o que ele anda fazendo? Qual o crime que ele anda cometendo? O que anda fazendo de errado? Não, é que ninguém gosta dele mesmo, é que esse cara não... Sabe, ninguém aguenta esse cara, ninguém gosta dele, entendeu? Que absurdo, né? Crime de ódio. E chega um momento de uma pessoa dessa ser atacada na rua e ela revidar. Aí se junta um grupinho de arruaceiro, dentre eles assassinos, que faz tempo que não mata ninguém, está com vontade de matar, junta ali no meio de um grupinho para linchar a pessoa, sendo que a pessoa não cometeu mal algum. Mal algum. Né? Aí vem a droga a porcaria do apresentador de TV, dizendo que ali é a população, sendo que a população às vezes não está nem sabendo do que aconteceu. Ou então dizendo que aquele grupo de pessoas são populares, os populares fizeram isso. E é outra coisa errada que eu acho esses apresentadores de programas criminais. Ele não ouve a versão da pessoa, ele não quer saber da versão, simplesmente joga a notícia. Se for linchado é porque não prestava. Eu me lembro do caso de uma cristã, estava surgindo uma notícia que tinha uma mulher, deram certas características na rede social de uma mulher que estava raptando crianças, se não me engano, para fazer magia negra, uma coisa assim. E a coitada da mulher tinha ido para a missa, se não me falha a memória. Estava voltando da missa quando foi abordada por um grupo de bandidos, né, que se esconde por trás de trabalho, criminosos que se esconde por trás de trabalho para cometer crimes. Acha que por ser um trabalhador pode ser criminoso, pode cometer o crime que quiser porque está acima da lei. E a mulher foi espancada até a morte. E o livro que a mulher tinha com ele não era magia negra, era uma Bíblia católica. E a mulher foi espancada e morta. Mas a mulher morreu. Essas pessoas estão respondendo pelo crime de homicídio. Mas ninguém quis saber da versão da mulher. Ninguém quis que a mulher se explicasse. E essa não é a primeira versão. Eu vi também, não faz muito tempo, um homem que foi morto, foi linchado por um grupo de bandidos, que esses apresentadorzinhos fica dizendo que a população não aguenta mais, foi para cima do inocente também, que não fazia mal a ninguém. E quando não chama de população, chama de populares, às vezes com as fichas sujas. Como é que o cara é popular com a ficha suja? Como é que o cara... Como é que aquilo ali representa a população,
se às vezes a população nem concorda com aquilo, e de repente é um inocente, sendo que a justiça, para condenar alguém, ouve a versão do acusado, ouve as testemunhas, tentam colher provas, e às vezes não é suficiente para condenar, e a justiça absolve o réu porque diz: isso aqui ainda não é suficiente para condenar o réu, e libera. Por quê? Porque não teve prova suficiente. Em vez de condenar alguém com dúvidas, se era ou não era, se é culpado ou inocente, eles preferem liberar. Mas a sociedade não é assim. A sociedade não é assim. E eu acho que esses apresentadores deveriam ser criminalizados pelo crime de incitação à violência. Porque eles ficam incitando a violência. Ali não é a população, é um grupo de arroceiros, um grupo de assassinos. Ali não é populares, muitos deles têm a ficha suja. Existe justiça para isso. Para isso. E se pelo menos as pessoas que fizessem isso tivessem, digamos, não fosse uma pessoa correta, sabe, mas no oculto, fazem coisas piores do que a pessoa que eles estão acusando. Um certo ditado, também, se não me engano, de um homem bem conhecido nas redes sociais, não sei se Olavo de Carvalho, se não me engano, que ele diz: eles fazem, eles te acusam daquilo que eles fazem, mais ou menos isso, te acusam daquilo que eles fazem, e diz que tu é aquilo que eles são. Então, é dessa forma, é dessa maneira, te acusam daquilo que eles estão fazendo, e diz que você é aquilo que ele é. Então, só Deus, e para que realmente Deus reine em nossas vidas, temos que manter nossas famílias separadas dessa sociedade sodomita, separada dessa sociedade cada vez pior, cada vez mais incomodado com a vida pessoal de alguém, e vem o governo, tira direito disso, direito daquilo, agora vai para um time de futebol, duas torcidas organizadas se unem, eles se matam, brigam como se fossem dois exércitos por causa de jogo. Mas tu não consegue brigar, tu não consegue encarar o poder governamental por causa dos teus direitos trabalhistas que estão sendo tirados a cada dia mais impostos ainda. Ninguém tem coragem, né? Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem de ir para cima do governo, realmente, para parar de aumentar tantos impostos e tirar tantos benefícios dos ditos trabalhadores, principalmente CLTs. Ninguém tem coragem. Mas por causa de jogo de futebol eles se matam. Dois exércitos se enfrentando ali. Incrível que pareça. Mas não brigam pelos seus direitos. Só sabem se incomodar com a vida pessoal de alguém. Lamentavelmente. Então essa é a sociedade em que vivemos. Sociedade que briga por besteira, mas não briga pelos seus direitos. Sociedade que transforma alguém em alvo. E quando nós perguntamos se alguém fez mal, a sociedade diz que aquela pessoa é psicopata. E quando é a sociedade que faz mal a alguém, é psicopata também? Eu discordo de uns certos psiquiatras e psicólogos que andam falando que daqui para frente a maioria das crianças que vão nascer a maioria das pessoas daqui para frente serão autistas. Mentira.
No momento, a maioria das pessoas são psicopatas. Não tem ninguém que se comova, não tem ninguém que discorde da maldade que alguém está fazendo com o outro. Não tem ninguém. E aquela pessoa que está em cima do muro, não diz nada, não fala nada, é conivente. E quando aquela pessoa que está sendo vítima se defende, aquela que estava em cima do muro se torna inimiga também. Porque não era para aquela pessoa ter se defendido. Era para ter apanhado, ter sido pisado, ter sido morto. Para dizer, coitadinho, morreu, mataram o coitadinho. Entendeu? Ou a coitadinha. Então é lamentável que a sociedade seja dessa forma, composta por pessoas malévolas, que fazem maldade e outras aplaudem, dá risadas, riem da maldade que o outro está fazendo. E tem aqueles que ficam em cima do muro. No dia que alguém revida e se defende, aí aquela pessoa que está em cima do muro se alia àqueles que estavam atacando também, por incrível que pareça. Não é para se defender. E vivemos nessa sociedade sem moral, para se incomodar com a vida pessoal, seja lá de quem for. Vivemos na terra de coxos, onde quem diz que não manca são os mais aleijados. Me lembro também que deixei o meu carro estacionado em um certo local e deixei a porta do carro aberta. Demorei um pouco e a pessoa sabia que eu ia demorar. A pessoa abriu a porta do meu carro e tirou uma peça do carro. Absurdo. E era um trabalhador. Tá bom? Então, eu acho que já tem gente demais falando de bandido declarado. Por isso que eu estou falando de bandido, que não se declara bandido, mas às vezes fazendo aí bandidagem, roubando, assaltando, fazendo coisas por debaixo do pano. Trabalha, como todo mundo trabalha, mas é criminoso também. É um trabalhador, mas é criminoso. Enquanto que esses apresentadores de programa programa de notícias criminais, eles, quando há uma vítima, digamos, quando há um alvo de uma organização criminosa, fulana, cicrana ou detrana, que tira a vida de um trabalhador, eles falam, era um trabalhador, era um santo, porque trabalhava, então era um santo. Trabalhava, era um santo. Para aquela organização criminosa, aquele cara era sim um trabalhador, mas também era bandido. Então entra na área do outro e eles não poupam a vida, porque não é o suficiente trabalhar e mesmo assim entrar na área inimiga como um trabalhador, como se fosse um infiltrado. Entra ali para fazer um serviço e ao mesmo tempo fazer um outro serviço, que é o serviço da organização inimiga, que é espionar a área para depois, digamos assim, atacar o inimigo. Então, para as organizações criminosas não tem essa mais de trabalhador. Se o cara trabalha, olha só o que esses apresentadores falam, chama um grupinho de arruaceiro de população, quando não chama de população, chama de populares, e quando alguém que foi assassinado por uma organização trabalhava, principalmente no braçal, era um santo, um trabalhador. Para as organizações criminosas sabem disso muito bem, que o cara era trabalhador, trabalhava, mas era considerado inimigo porque fazia parte de uma outra organização criminosa, e eles não poupam, independentemente se o cara é pedreiro, se o cara é servente, seja lá o que o cara for, se o cara é entregador, seja lá o que o cara for, não importa do que o cara trabalha. Se ele trabalha, mas também é envolvido, ele vai ser alvo da tal facção naquela área onde ele chegar. Mas os apresentadores desses programas criminais, eles não falam se o cara era criminoso ou não. Simplesmente é um trabalhador. E por trabalhar, não comete crime, né? Porque está trabalhando. O cara trabalha, cara. Mas só que nas horas vagas ele vai cometer o crime dele, porque é um criminoso. Nas horas vagas ele comete crime. Então, um trabalhador criminoso vai entrar em qualquer área inimiga do inimigo deles, entre eles,
E ali ele vai espionar a área, as linhas de entrada, linha de saída, as linhas de fuga. E depois, é claro, simplesmente depois fazer um ataque depois do expediente de trabalho dele. Então acabou essa de trabalhador. Tem que saber se o cara é criminoso ou não. Isso é o que importa. Se o cara trabalha ou se não trabalha, não importa. Se o cara trabalha para sustentar as despesas dele. E muitas das vezes para ocultar uma atividade ilícita que ele tem. Isso é lamentável. Então essa é a sociedade que nós vivemos. Então, em todas as épocas, procure saber quem mais você conhece que foi condenado pela sociedade. Quem mais? Você conhece alguém do passado ou do presente que foi condenado, que é condenado ou foi condenado pela sociedade? Que a sociedade condenou, quis a morte daquela pessoa. Ou a sociedade é para você uma coisa maravilhosa? Para mim, eu volto a dizer, antissocial é aquele que lança os improvisos no meio da multidão e tira a vida de inocentes. Esse é antissocial. Mas uma pessoa que simplesmente quer viver voltado para a sua família, sai em família, gasta em família, curte em família, com a sua comunidade religiosa, essa pessoa não tem nada de antissocial, tá? Para mim, para ser antissocial tem que fazer mal à sociedade. Não está fazendo mal à sociedade. Ao contrário, a sociedade está fazendo mal a essa pessoa e ela se esquiva da sociedade, ela evita a sociedade, não gosta de estar no meio de manada, prefere um lugar onde se sente bem, onde se sente em paz. Entendeu? Isso não é ser antissocial. Isso não é ser antissocial. Isso é ser familiar, isso é guardar a família, isso é preservar a família da corrupção por meio de influências mais dessa sociedade corrupta, corrompida e abominável que está aí. Só é possível escapar da corrupção, sabe, por meio da influência dessa sociedade, saindo do meio dela. Quer curtir, curte em família. Se diverte em família, sai em família. E evita a manada, ficar no meio da manadinha, cheio de amigos, cheio de amigas. Isso é o correto. Então que Deus abençoe grandemente a todos, mas em todas as épocas, seja o tempo de Noa, seja o tempo de Lot, seja nesse tempo aqui nós vemos Shemuel Aleph, o povo rejeitou a Deus e o próprio Deus diz, o povo me rejeitou, a sociedade me rejeitou, para que eu não reine sobre eles. A sociedade não quer que eu reine sobre eles. Dessa forma, nos tempos antigos e nos tempos atuais, e vai ser pior ainda nos tempos futuros. Quando é que essas pessoas vão parar de brigar por futebol e vão brigar pelos seus direitos? Que o governo, focar no governo, não na vida pessoal de alguém, mas focar no governo, no Estado, que além de aumentar impostos, tira os direitos trabalhistas deles, tira até a roupa deles. Se necessário for, eles não fazem porcaria nenhuma, lamentavelmente. Então que Deus abençoe a nossa comunidade, a todos nós, que Deus nos livre e nos proteja. Shalom, Lehi Traud.